Fala, Mário. Fala, Rodrigo. E aí? E aí, Rapaz, olha aqui, Rodrigo não é Rodrigo qualquer. Não, é Rodrigo Rodrigo Bé. Betlin. E aí, Eu Olha, Rodrigo? tenho... vou te contar uma coisa. Vocês dois, vocês me demoraram um tempão pra me convidar pra cá. Agora vocês vão ficar com esse alisamento. Ei, Rodrigo, demorei pra ser chamado. Fiquei no fim da fila desse programa aqui. Não, foi não. Não, de Você jeito foi o nenhum. primeiro aí no meu. Foi verdade. Agora eu fiquei na final da fila. Eu fui- então foi- ainda eu vou ficar lá no fim da fila do Não, o Rodrigo. problema maior para nós é que o Rodrigo ele tem que ser convidado especial. Então só hoje a gente Pronto, conseguiu começou. fazer um negócio bem feito para a tua presença Você tá aqui. pior, pior do que o Lula com a absolvição na ONU. Não, o Lula foi absolvido na primeira, foi absolvido na segunda, foi absolvido na terceira instância, foi absolvido na ONU. Aí acabou o tempo, porque ele ia dizer, Deus me absolveu também. Né? Porque Deus levou a mulher dele e deixou a Janja. E a Janja é que vai ajudar ele a produzir melhor na vida. Mas e aí, Rodrigo? Vamos lá. Tô sabendo aí que você está coordenando a campanha da Clarissa. Queria que você falasse um pouco sobre isso, quais são os caminhos. Tudo bem, você não vai contar a estratégia aqui, mas pelo menos dá Não, uns... eu acho. Eu vim conversando com a Clarice há algum tempo, né? Ela já manifestava esse desejo de ser candidata ao Senado. Existia ali uma possibilidade do Crivella também ser candidato ao Senado. Acabou que ele não foi candidato ao Senado, candidato a deputado federal, e ela foi homologada pelo partido no dia 31 de agosto. Talvez foi a última candidata a se lançar ao Senado. E eu me empolguei muito com a candidatura dela, porque eu acho que a Clarice ela encontrou um caminho próprio. Né? Muito importante, num determinado momento, como fizeram, por exemplo, o filho do Renan Calheiros se transformou no Renan Filho. Né? Ele procurou, ele durante muito tempo foi ali digamos assim, no espólio político do pai, e depois ele foi tomando um caminho próprio. O filho do Jader Barbalho, o Helder, né, que virou Helder, enfim, ele passou também a ter o caminho próprio, virou governador, enfim, foi reeleito, está lá no caminho próprio dele, que é normal, o próprio eleitor ele cobra isso. Uma pessoa que tem conteúdo, como é o caso da Clarice, ela tem que ter, sem renegar, obviamente, todo o passado, toda a origem dela, que isso é muito importante que ela esteja sempre realçando isso. Mas o eleitor também, eu vi nas quadras, que o eleitor cobra muito que, vem cá, mas ela fala bem, ela se posiciona bem, ela tem conteúdo, ela não precisa ficar usando o pai como bengala, a mãe como bengala. Quer dizer, o eleitor ele começa a olhar para você, pro político, e começa a cobrar dele que ele tenha uma certa personalidade própria, né? Quem é a Clarice? Então eu acho que ela tem se posicionado de forma muito boa. Eu acho que ela é uma liderança nova aí dessa, digamos, da direita, do conservadorismo. Ela se posicionou mais à direita. Né? Ela tem tido posturas muito claras. Eu acho muito importante na política hoje. As redes sociais que bombardeiam as pessoas com informação a todo tempo, elas exigem hoje que o político tenha muita nitidez. O político o que ficava ali no meio do caminho, sou a favor disso, não sou a favor daquilo, não, quem sabe, talvez, vamos ver. Esse político ele é desintegrado pelas redes sociais porque ele some, ele vira paisagem, ele vira mais uma árvore na floresta. Então, o eleitor ele precisa olhar para o candidato e precisa saber exatamente o que ele é, o que ele representa. Então você tem que ter muita clareza nas suas ideias. Eu acho que a Clarissa tem conseguido isso, tem conseguido se posicionar com muita clareza. É a única mulher na disputa. Eu tenho muitas dúvidas se o Daniel Silveira vai conseguir a sua, em que pese eu acho uma tremenda injustiça o que fizeram com ele. Não estou dizendo que eu concordo ou discordo dele. Eu estou falando das regras, das leis. Se a gente quer viver numa real democracia, regra tem que seguir para todos, para quem você concorda e para quem você discorda. Mas o fato é que ele foi condenado no STF, houve um perdão presidencial, mas o perdão presidencial ele anula a pena, mas ele não anula os efeitos da condenação. E os efeitos da condenação são inegibilidade. Então, acho que dificilmente ele vai conseguir a legenda. Com isso, eu acho que esse eleitor do Bolsonaro, que nos informes de pesquisas internas que eu tenho, já lidera aqui no estado do Rio, ele vai acabar tendo como alternativa a campanha da Clarissa. Agora, Rodrigo, em 2020 eu fiz algumas pesquisas qualitativas, se não me engano, Partido Novo e PSL, né? E em ambas,
a imagem da Clarissa, naquele momento, não era boa. E isso se refletiu no resultado eleitoral. Se eu não me engano, na candidatura dela a prefeita da cidade do Rio de Janeiro. Se eu não me engano, ela teve 13 mil votos. Tem uma votação muito baixa. Muito baixa. O que mudou? O que mudou exatamente da Clarissa de 2020, ou seja, do ponto de vista de imagem, para a Clarissa de 2022? Para ela reverter essa votação que foi bastante baixa. Eu acho que ela se reinventou, né? Primeiro que a cidade do Rio de Janeiro, ela tem uma rejeição muito grande à marca Garotinho. Então, sempre foi, digamos assim, o lugar de maior resistência, né, ao ex-governador. E isso, obviamente, se refletiu nela. Eu acho que ela passou esses 2 anos buscando se reinventar, né? Ela passou a ter uma postura mais nítida na questão do conservadorismo, né? Uma postura mais à direita. Ela se aproximou muito do presidente Bolsonaro, né? Passou a ter uma relação muito próxima. E eu acho que isso tudo foi criando uma outra imagem nela. E você sabe melhor do que eu, Mário, cada eleição é uma eleição, né? Uma eleição para prefeito no meio de uma pandemia daquela. As pessoas não queriam arriscar, acabou ficando uma eleição, eu dizia isso desde o início. Porque a Marta Rocha, porque não sei quem. Eu falei, gente, essa campanha acabou o outsider. As pessoas voltaram para a política. E as pessoas escolheram um ex-prefeito e, na época, o atual prefeito para disputar o segundo turno, porque não queriam correr risco, sabiam exatamente em quem estava votando. Né? Porque eram 2 pessoas conhecidas. Você vê que esse modelo se repete, do ex com o atual, a nível nacional. Mas a Clarissa ela tem uma vantagem agora, além da questão do perfil. A marca Garotinho é muito rejeitada na capital. Mas o Garotinho sempre teve uma extensão enorme de votos no interior e numa extensão enorme de votos na Baixada. Quer dizer, ela quando disputa o Senado, além das qualidades pessoais que ela começa a demonstrar, ela tem também esse agregado. Como a eleição é comparação, você está comparando candidatos, e aí você começa a comparar todos com quem está no mandato e na frente da pesquisa, que é o Romário. Aí você faz um contraponto, ela, sem sombra de dúvida, ela tem uma imagem muito melhor do que a do Romário, ela tem uma presença melhor e ela é muito mais Bolsonaro do que o Romário. Numa eleição polarizada, que eu continuo vendo com clareza isso, que a eleição está vindo de Brasília para o resto, quer dizer, na rua, nas eleições proporcionais, você começa a perceber isso. O eleitor quer saber do candidato a deputado federal ou estadual, quem é Bolsonaro e quem é Lula. Agora, essa reinvenção, né, a qual você se refere, ela traz a reboque alguns ruídos, né? O primeiro deles que eu gostaria de elencar para você comentar, é que a Clarissa, num passado recente, ela era mais centro-esquerda, né? E o próprio Garotinho sempre foi um cara... A origem do Garotinho é a origem de esquerda. Brisolista, etc. O Garotinho, inclusive, o primeiro partido do Garotinho foi o PT, né? Então, a família tem um histórico mais à esquerda. Esse é o primeiro ruído que pode atrapalhar na adesão dos bolsonaristas. A segunda coisa que eu acho que pode atrapalhar é que, embora a Clarissa esteja muito ligada ao Bolsonaro, nos últimos 4, 5 meses ela bateu muito no Cláudio Castro. Ela praticamente espancou o Cláudio Castro, inclusive na tribuna do Congresso. E esse segundo ponto também pode distanciar um pouco, aproximar mais. O Cláudio Castro está bem próximo do Romário e talvez seja difícil para ela se aproximar do Cláudio Castro, que afinal tem uma estrutura gigante. Mas o Cláudio está distante do Jair. O Cláudio está nitidamente distante do Jair Bolsonaro. Material de campanha não tem Jair Bolsonaro. Verdade. Material de televisão não tem Jair Bolsonaro. Então, ela também pode navegar com mais liberdade. Mas eu falo mais, Jackson, a ligação da Clarissa eu entendi, em relação porque, na verdade, ao Cláudio Castro em relação à estrutura. Na verdade, eu entendi o que o Mário está falando, porque, na verdade, o Cláudio hoje tem uma campanha muito grande, né? São muitos partidos. Exato. E foi o que eu conversei com ela lá atrás, né? Ela tinha realmente tido uma postura um pouco mais, digamos assim, agressiva em relação ao Cláudio, mas eu acho que ali era uma filha defendendo um pai. Eu acho que as pessoas compreendem isso. Seria estranho que uma filha não fosse, digamos assim, mais incisiva na defesa de um pai. Para mim seria mais estranho isso, né? Quer dizer, uma filha titubeante em defender um pai. Eu acho que ali foi uma filha defendendo o pai. Eu acho que esse assunto está superado. A Clarissa está integrada na campanha do governador Cláudio Castro. Se também não tivesse, eu também não estaria na frente da campanha dela, porque acho que seria um suicídio,
ela estando na coligação do governador, que tem 14 partidos. Muitos desses partidos não querem saber do Romário, né? Então, é onde ela pode pescar é ali. Então, se ela não vai estar com o governador, ela vai cometer um suicídio político. E ela compreendeu isso claramente, virou a página. Acho que na política você não pode fazer com fígado. Política você tem que fazer com estratégia. Você não tem um inimigo, você tem um adversário naquele momento que pensa diferente de você, que está numa posição diferente, depois você tem que contornar isso. Acabou a eleição, acabou a eleição. Você não pode trazer essa coisa para o pessoal. Né? Então, acho que a Clarice entendeu isso e tem aí o material todo o material dela tem o governador Cláudio Castro, ela enfim, tem feito agendas com o governador. Eu acho que isso é um assunto superado. Uhum. E foi o que eu te disse, a questão do garotinho é exatamente isso. Quer dizer, a Clarissa hoje, ela está mostrando, e eu acho que de forma muito clara, que em que pese ela tem uma origem, que a família tem uma origem mais à esquerda, que ela tem a sua forma de pensar. Entendeu? Ela é uma política que já tem um grau de experiência. Já foi vereadora, já foi deputada federal, deputada estadual, deputada federal 2 vezes. Tem 14 anos de vida pública, não tem uma coisa que desabone a conduta dela durante todo esse período, não tem uma... Já foi secretária. Já foi secretária, não tem nada, não tem uma ação contra ela de improbidade, tem nada. Então, assim, ela tem demonstrado que ela tem uma forma de pensar. E ela, ao longo desses 2 anos, tem demonstrado exatamente essa forma dela de pensar. E eu acho isso muito importante, porque... conforme você vai crescendo, o político ele tem que demonstrar a sua persona, a sua personalidade. Ele não pode ficar sempre sendo arrastado, né, digamos assim, pelo seu padrinho, né, seja um pai, um governador que te lança, um prefeito. Você tem que daqui a pouco criar a sua persona. Eu acho que ela está construindo isso. Acho que essa campanha muito interessante. Eu não tenho dúvida que ela vai fazer um belíssimo papel. Ganhar ou perder é uma circunstância da eleição, uma vaga só, é uma eleição muito disputada, não são 2 vagas para o Senado, é uma vaga só. Mas eu acho que ela tem toda a chance. Acho que o Romário ficou com a imagem muito arranhada depois daquela eleição de 2018. Não tem a confiança da classe política. Você, à esquerda, você tem o André Siciliano, que também é um belo quadro, mas está na disputa ali com o Molon, né, pelo voto da esquerda. Vai jogar tudo na colagem da imagem com o Lula. Eu acho que a eleição vai ser muito disputada para o Senado. Eu acho que quem tiver aí seus 22, 23 dos votos válidos, que são aí seus 30 e poucos aí dos votos... Desculpe, 22, 23 dos votos totais, estamos falando aí de 34, 33, 35 dos votos válidos, vai levar a vaga do Senado. Até essa vantagem a Clarissa teve. Ela tornou competitiva a campanha para o Senado. Porque se ela não entra, ia ficar aquela mesmice. Né? Você ia ter ali o Romário fazendo o que ele sempre faz e não ia se discutir a eleição para o Senado. Essa é outra qualidade que tem a candidatura da Clarissa. E o fato dela caminhar da esquerda mais para a direita mostra amadurecimento. Né? Você vê que a história dos políticos sempre foi nesse sentido. Né? E ela amadureceu. A marca Garotinho... Você acha que ela ficou mais inteligente, o Jackson, ao migrar da esquerda para a direita? Muito mais. A esquerda é insuportável. Pergunta ao Lacerda, Vargas Llosa. O cara amadurece, ele caminha na direção de amadurecer. O Roberto Campos, que é um cara genial, né? Eu estava vendo outro dia uma entrevista dele aqui, que ele diz, né? Não, você já foi de esquerda? Já fui de esquerda. Na juventude, todo mundo é de esquerda. É como aquela gonorreia juvenil que todo mundo tem, depois passa. Exatamente. Agora, a marca Garotinho se valoriza. Quando você fala de marca, a marca Garotinho se valoriza, tanto pelo filho, que está em Campos, como pela Clarissa, que está aqui, né? Quer dizer, disputando. Não sei qual vai ser o resultado do Antony, mas o Antony é o cara que é o dono da marca, mas é a marca envelhecida. Né? É como se você trocasse a marca está trocando de lado. Vai ser uma eleição competitiva que não seria. Isso é a primeira coisa importante. Não, se a Clarissa não entra na disputa, dificilmente o Molon e o Siciliano teriam chance. Dificilmente, porque esse voto da direita
assim, de forma assim, com toda a vontade do mundo, ele migraria todo ele pro Romário. Agora, falando de Garotinho, Rodrigo, o Garotinho ele tem alguns problemas jurídicos que ele precisa resolver ainda, né? E tem uma data limite para que isso aconteça e caso seja desfavorável a ele, vai ter que concorrer sob liminar. A minha pergunta é, caso o Garotinho não consiga ser candidato a deputado federal, existe a possibilidade da Clarissa descer e virar candidata a deputado federal? Zero. Isso foi cogitado lá atrás, inventaram, enfim, acho que até campanhas adversárias andaram espalhando esse boato. Mas não dá, é uma desmoralização, né? Tá campanha na rua, E ela tá programa muito de bem, televisão, tá muito bem, tem uma avenida de televisão. Você veja, a televisão ainda é muito importante, principalmente no interior e na Baixada. Ela tem 280 comerciais até o final da campanha. Pra você ter uma ideia, Bastante coisa. É mais do que o dobro do que o Romário, por exemplo, vai ter, que, digamos assim, é o seu adversário mais próximo, né? mais direto. É que tem mais tempo de televisão. Tem uma campanha que está arrumada, né? Muitos deputados federais apoiando. Fechou agora, o Republicano está apoiando a Clarissa, quer dizer, um apoio muito importante, um apoio que vai, sem dúvida nenhuma, catapultá-la nesse voto conservador. Imagina, seria uma desmoralização, ela que procura ascender na política, ser uma liderança jovem do Rio, quer dizer, você dá um passo desse para trás e traz esse conjunto de pessoas que estão lhe apoiando. Agora, você já vê que passou do diferença. tempo. Eu gosto de ser, eu sou provocador, né? Eu gosto de provocar. E você vê a diferença de trajetória. A Clarissa disputou no Rio de Janeiro a vaga de vice com o Rodrigo Maia. Lembra? O que foi feito do Rodrigo e o que foi feito da Clarissa? Você vê a diferença de trajetória por consistência. Rodrigo Maia estava naquilo por causa do pai. César é que sempre jogou tudo em cima do Rodrigo, só que o Rodrigo não deu resultado. Clarissa deu. Clarissa está dando resultado. Vladimir está dando resultado. Né? Então você começa a ver uma diferença muito grande. Né? Ela consegue pontuar nisso. E mais, quando todo mundo fala que vai desistir, cara, ela está feliz na posição. Você sente ela na campanha muito feliz. Está animada, ela está animada. Ela está disposta. Agora eu acho que eu admiro muito o político que tem ousadia, coragem. Eu acho que são atributos que fazem a diferença no líder. Né? Você não tem nada demais. Ela disputar uma reeleição para deputado federal, não tem nada demais. Irmã é prefeito, né? Ela tem um trabalho no Estado, é conhecida, tem uma reeleição garantida. Não tem nada demais. Qual é o grande feito nisso? Nenhum. O grande feito justamente é ela sair com uma campanha como a última a se colocar no pleito, contra um candidato que já é senador, que está liderando as pesquisas, com uma margem até certamente folgada, disputar essa eleição e não como uma favorita, como uma, digamos assim, entrando como uma espécie de azarona no início, né? Assim, acho que rapidamente isso vai se modificar, mas esse é o grande, digamos assim, diferencial. Né? O que diferencia o grande político é a sua ousadia. Amanhã ganha eleição, ela passa a ser uma das grandes líderes do estado do Rio de Janeiro. E se não ganha também. E se não ganha e tem lá 2 milhões de votos, até um patrimônio eleitoral, ela é uma pessoa que passou a ter uma posição, as pessoas passaram a enxergá-la como uma referência nesse voto mais conservador, que nós estamos sem. Na verdade, o Rio de Janeiro virou um deserto político. Se você for pensar, é difícil, eu fico pensando aqui, pensa aí 4 nomes para disputar a prefeitura do Rio em 2024. Não, cara. É muito difícil. Você não consegue achar nomes. O Rio de Janeiro, a Lava Jato implodiu digamos assim, as lideranças, as maiores lideranças políticas do Rio, e nós ficamos com vazio. Né? Tanto é que possibilitou o Cláudio agora se posicionar e disputar a eleição no lado, ele foi muito competente, a gente também não pode tirar a competência dele em fazer uma costura em que ele, na política, ele se isolou do centro para a direita, o que permite ele fazer uma campanha mais solta, sem ter que usar o Bolsonaro a todo momento, sem ter que colar a sua imagem ao Bolsonaro,
Mas mesmo assim, esse eleitor de direita vai votar nele. Vai votar em quem? Vai votar no Freixo? Agora, Vai votar no Rodrigo Neves? O Rio tem um negócio também, né? O Rio é a velha história, né? Da tragédia que se transforma, né? Que se repete na história como farsa. O Rio viveu uma tragédia grande com a Revolução de 64, que foi a cassação das principais lideranças políticas do Rio. O Rio viveu um vaziamento enorme. Agora com a Lava Jato, que é a grande farsa que nós tivemos, mas que destruiu todas as lideranças políticas do Estado, né? Quer dizer, o ex-governador Sérgio Cabral é o único que está preso até hoje. Então você resolveu um meio de acabar, liquidar com a política no Estado do Rio de Janeiro. E ela está se recriando através dessa juventude, dessa turma. Eu acho que o único obstáculo que a Clarissa tem hoje no caminho do Bolsonaro é o partido, é o número. Porque o eleitor brasileiro ele vai muito nisso. Quem tem o número 22 na testa é Romário. Ela tem o 44. Isso aí, você que está operando a campanha deve sentir isso. Mas é a única dificuldade, o único obstáculo que eu vejo entre ela e Bolsonaro disputando com o Romário é o número. O resto eu acho que ela já venceu. Você tem vários bolsonaristas digamos assim, de primeiro escalão no PTB, por exemplo, aqui no Rio de Janeiro. Agora, Rodrigo, então, as coisas são... eu queria te levantar uma questão aqui que é importante para o nosso podcast aqui, mas eu queria dizer que eu discordo que a Lava Jato é uma farsa. Primeiro, eu queria discordar de você. Você permite? Permito. Tá, mas continuo achando que foi uma farsa. Ô, Rodrigo, você como coordenador da campanha, o nosso podcast é um podcast de marketing, de estratégia. Você pode nos contar alguns bastidores do comando dessa campanha, né? De como você contribui para construir essa candidatura da Clarissa, algo que você pode nos contar? Quer dizer, estratégia é uma coisa fechada, né, na campanha, mas tem alguma coisa que você possa nos contar sobre as pesquisas que foram feitas, enfim, qualquer detalhe. Eu acho que foi exatamente isso. Você vê nas pesquisas qualitativas que as pessoas, quando assistem os vídeos da Clarissa falando, as pessoas elas ficam muito surpresas, porque quando elas veem assim, Clarissa Garotinho, a pessoa acha que vai ver a filha do garotinho ali, aquela coisa, repetindo o que o pai diz, coisa e tal. Quando vem que é uma pessoa que tem personalidade, tem persona, tem o que dizer, tem conteúdo, né, fala com propriedade, as pessoas se assustam. E o comentário é exatamente isso. Mas vem cá, mas por que ela precisa ficar usando o sobrenome do pai, da mãe? Ela fala tão bem, coisa e tal. Sim, tem essa coisa que tem um determinado momento, como foi, citei aqui 2 exemplos de políticos mais jovens, um do Pará e outro de Alagoas, também não estou fazendo julgamento se são bons ou ruins, estou falando da trajetória política. Chega um momento que o político cresce, né, ele vem, digamos assim, no esteio do pai, né, da família, mas chega um momento que ele tem que ter uma personalidade própria, porque o eleitorado exige isso. Ele quer saber o que ele tem de conteúdo. Tá bom, você é filha do garotinho, você é filha da Rosinha, mas vem cá, e você... E aí? Entendeu? Então, assim, ela está conseguindo demonstrar isso. Eu acho que o programa eleitoral vai ser muito divisor de águas, porque vai permitir, como ela vai ter um espaço muito grande, e as redes sociais também, vai permitir que ela passe essa mensagem mais forte. Ela tem falado muito na questão da pedofilia e do estupro, que são 2 crimes que têm crescido muito e são crimes muito devastadores em todas as famílias, né? Eu sou pai de 2 meninas, está vindo uma terceira aí, né? Em breve vou mais uma filhota. Parabéns. Pro meu rebanho. E tem um homem que tem 3 meninas. E poucas coisas na vida eu me vem à mente pensamentos ruins em matar uma pessoa, por exemplo. Um cara estupra minha filha, eu acho que eu saio de mim. Eu acho que eu perco completamente a razão e cometo um desatino desse. Então, eu acho que ela está tocando o dedo na ferida em 2 assuntos que incomodam muito as famílias, principalmente mais conservadoras. Ela se posiciona radicalmente contra a legalização das drogas, radicalmente contra a legalização do aborto. Então ela tem dado uma nitidez muito clara no que ela pensa, né? Ela é uma política que vai deixar para o eleitor uma nitidez muito clara. Não tem engano. A pessoa vai saber exatamente quem é a Clarissa. Agora, se isso vai ser o suficiente para ganhar a eleição ou não, só a urna vai dizer. Eu acho que ela vai sair muito grande dessa eleição. Né? O suficiente para
ganhar a eleição. Acho que vai ser uma eleição muito disputada para o Senado. Acho, na minha opinião, que o André Siciliano vai crescer também. Os primeiros programas que eu vi, eu gostei. Achei o programa do Molon muito professoral, uma coisa meio chata, assim, até um pouco piegas, na minha opinião, assim, uma coisa meio professoral. O Romário vai sempre para aquele lado do ídolo, né? Ele, o cara que veio de baixo, o cara que fez sucesso, não sei o quê. Deu muito certo isso em 2014, quando ele se elegeu pela primeira vez. Não sei se vai funcionar de novo, porque agora ele tem que mostrar que ele foi um senador atuante em defesa do Rio. As pessoas não têm essa percepção, né? Que pese ele até tenta demonstrar uma produção legislativa grande, mas é aquele negócio, né? A mulher de César não basta ser honesta, tem que parecer honesta. A percepção das pessoas não é essa. A percepção das pessoas não é essa. Então acho que vai ser uma eleição muito disputada. O Cabo Daciolo, que aparece bem pontuado nas pesquisas, acho que vai se dissolver, porque nos cruzamentos que eu faço, o voto dele é muito bolsonarista, ele está aparecendo todo dia na televisão, esculhambando, abraçado com o Ciro, esculhambando o Bolsonaro. Ele, enfim, é um personagem, né? Ele continua investindo nessa coisa histriônica, nesse personagem, que eu também acho que não chega a lugar nenhum. Engraçado, é divertido, tem um recall da campanha passada, larga na frente. Ele é o Janone do Ciro. E vai, enfim, acho que não vai chegar a lugar nenhum. O serviço do Janone pro Lula... O Janone é um sujeito abjeto. Como o Daciolo está sendo. Igual o apelido de Danones, né? Um idiota total. É isso, Rodrigo. Muito obrigado aí pela sua presença aqui no nosso podcast. Foi muito revelador. Agora, né? já que vocês me perguntaram o tempo inteiro, eu queria perguntar para vocês, e o debate de ontem? O que vocês acharam? Desastre, medíocre, horrível. Deu vontade de dar um soco na televisão. Eu não consegui ver até o final, não. Ninguém conseguiu. Ainda ia fazer algumas coisas, outras e tal. Bolsonaro entrou bem para burro, ele entrou e desconcertou o Lula completamente, né? Ele fez o que o Collor fez lá atrás, desconcertou o Lula ficou completamente perdido. Dali para frente o Lula perdeu o pé, sinceramente. O Bolsonaro teve uma produtividade maior, né, com relação a isso. Muita gente condenou a reação dele com a Vera, porque aí a imprensa é isso, né? Todo mundo aí chegou num ponto no debate que é um negócio curioso, cara. Você vê que o Bolsonaro, quando sobe o tom, e ele subiu o tom exatamente nesse momento do negócio de Vera e tal, aí todos eles sobem. Aí a Simone Tebet, que vinha calma, fica nervosa. A tal da Soraya, que só está ali porque o União Brasil não podia ir para um lado nem para o outro, porque se o União Brasil fosse para o Lula, ia ser mais uma pancada na moleira do Sérgio Moro. Então o Sérgio Moro já estava morto, então deixa o cara aí. E não podia ir para o lado do Jair Bolsonaro porque o Bivar tomou um passa fora no início do governo. Então a Soraya só existe para o União Brasil estar disputando ali sem ter que assumir posição. Aí ela subiu o tom também, chegou uma hora que o negócio foi tão circense que ela disse assim, tenho muita coisa para falar e estou avisando o delegado aí. Delegado, aí, estou avisando, hein? Aconteceu nada, fiquei esperando até o final. Um desastre, cara. Expectativa, né? Agora, lamentável, porque pela primeira vez eu vejo um debate onde os candidatos têm tempo para falar, têm tempo para se contrapor, e, no entanto, ficaram ali perdidos. Tentaram jogar a eleição. Estratégia não houve de nenhum deles, tanto é que você vê que, no final, os candidatos que estavam lá evitaram o confronto de Jair Bolsonaro com Lula. Eles evitaram, porque você só podia perguntar um. Cada um podia responder uma vez. Aí já mataram o Lula na entrada e mataram o Jair Bolsonaro logo em seguida. Aí o final do debate ficou um horror. Ficou aquela coisa ali entre Soraya e Simone Tebet, que foi uma decepção para todo mundo que estava achando que ia ser brilhante. O Ciro, chato como nunca teve, porque o Ciro quer começar a ser bom moço. Se deu mal no episódio quando ele foi para dentro do Jair Bolsonaro com o negócio da mulher. Não, ele ficou desnorteado. Aí ele começou a falar do filho. Aí ele vestiu, ele saiu do personagem e mostrou o Ciro que é. O Ciro que ele é, entendeu? Então, foi um desastre o debate. O Brasil não ganhou nada, a população não ganhou nada, todo mundo continuou onde está. A Folha de São Paulo, para variar, disse que fez uma quali e que na quali o Bolsonaro perdeu e a Simone ganhou. Não sei aonde. Mas a quali, isso está escrito no próprio texto. Com os indecisos. Entre os indecisos, mas
esses indecisos não são representativos do espelhamento da sociedade, então não serve de nada. Entendeu? E Foi você, muito Mário? Diga aí. Olha, eu tenho uma opinião diferente do Jacques, embora eu acho que o debate foi igual a todos os outros que a gente já viu desde os anos 90, né, de pancadaria para um lado para o outro. Mas uma coisa que me chamou muita atenção nesse debate, entre todos, tem muita coisa para a gente falar sobre esse debate, mas uma coisa que me chamou muita atenção foi o fato de o Lula se mostrar muito pior do que ele já foi em debates do passado, né? A gente tem que lembrar que o último debate que o Lula participou foi em 2010, e o mundo mudou, o Brasil mudou, tudo mudou. E quando o Bolsonaro fez a primeira pergunta, ele não conseguiu nem usar o primeiro minuto, tinha 4 minutos, né? Ele só conseguiu usar 1 minuto, ele ficou desnorteado. Eu senti um Lula muito frágil, né? Especialmente nessa questão da corrupção. Ele não sabe responder em relação a esse tema, né? E como o Lula vai pegar a questão social, a questão da fome, e o Bolsonaro vai se apegar à questão da corrupção, eu acho que o Bolsonaro tem muito mais a dizer na resolução da fome do que o Lula tem a dizer sobre a questão da corrupção. E ontem eu fiquei muito assustado com a falta de preparo do Lula. O Lula parecia que não estava preparado para aquele tipo de pergunta. Ele tomou uma no fígado na entrada. E já Tomou. vinha tomando a semana toda depois daquela palhaçada que foi o Jornal Nacional. Aonde chega um momento em que o cara joga uma folha de papel para Eu ele fiquei responder. bem chocado, né? Entendeu? Com o Boni, especialmente. Então, ele já vinha ali, né? É por isso que eu digo, a política, a campanha é repetitiva. Ela repetiu a campanha onde o debate foram melhores de 89. O que foi ali? Desarmar o Lula antes, com o negócio da denúncia do aborto. Ele chega vendido, Collor bota um monte de pasta verde e amarela vazia, mas dizendo que ali estavam todas as denúncias. O golpe que ele tomou na entrada, que ele tomou do Bolsonaro, desarmou ele totalmente. Ele passou o resto do debate. E depois ele viu a bobagem que ele falou quando ele disse que foi absolvido. Ele mesmo, você sente no olhar dele que ele diz assim, cara, eu não podia ter dito que eu fui absolvido por todas as instâncias. Porque ele sabia que em seguida o pau ia comer. Entendeu? Mas foi um desastre. Olha, eu acho que as pessoas desconsideram um dado importante. O Lula, se não me engano, está com 77 anos de idade. E ele, nesse meio do caminho, passou por um câncer, que o tratamento é sempre muito agressivo. Né? Quimioterapia, sempre muito agressivo. Então, assim, eu acho que ele não é o mesmo Lula, obviamente, de 2010. Né? Um cara que nós estamos falando de 12 anos depois. Nós estamos falando nesse meio do caminho, de ter tido um câncer, né? Se curou, graças a Deus, mas é uma coisa agressiva. Eu acho que ele chega. Na verdade, acho que ele está dando. na verdade, 2010, eu acho que ele está dando um panezinho em alguns momentos. Eu mesmo falei errado. Na verdade, 2010 não, 2006, né? Agora o último debate que ele participou foi 2006. Uma coisa que não pode, Sim. eu sempre tomo cuidado disso, não se pode desvalorizar o Lula. A história dele, a capacidade de liderança. Não, tanto é que ele está liderando a pesquisa. Eu discordo desse tamanho que ele tem. Eu acho que as pesquisas. Vai ser um assunto para um outro programa, senão vou tomar o programa todo de vocês. Eu acho que as pesquisas elas têm erros estatísticos violentos. É uma discordância que eu tenho com a maioria dos institutos. Não quero ser dono da verdade, mas eu presenciei isso em 2020. Você não ter cota de evangélicos em pesquisa é um equívoco enorme, porque é um pensamento homogêneo da população, então é importante você ter cotas, eles não usam cotas de evangélicos. O Datafolha, toda eleição se equivoca, esse negócio de ficar fazendo presencial em ponto de fluxo, isso dá uma distorção enorme. Então eu acho que a diferença não é essa que está aí. Agora que o Lula está liderando, está. E você não pode desmerecer um cara que depois de tudo que aconteceu está liderando pesquisa. Você não pode ir. Sempre, Rodrigo, a questão que chama a atenção é um retirante, veio para o Brasil, eu disse isso aqui no outro programa, acho que você está disputando a eleição no Brasil hoje. O Brasil é grandiosamente democrático. Pode nego esculhambar, dizer o que for e tal. Não se pode tomar o Brasil, o termômetro de democracia, pelo Supremo. Você tem que tomar pelos políticos. E são 2 titãs que estão disputando a eleição. Sinceramente são. Agora, o Lula é surpreendente. Um cara que foi retirante nordestino, chegou em São Paulo, montou um sindicato, montou um partido, chegou a presidente da República, se reelegeu como presidente, elegeu 2 vezes a Dilma Rousseff.
Na eleição que Bolsonaro foi tido como um grande tsunami, ele levou o Haddad ao segundo turno. E está aí pontuando nas pesquisas. Então não é um idiota. Né? Não, de O forma grande nenhuma. problema é que ele hoje está extremamente fragilizado pela história recente. Porque essa história não foi resolvida. Ela não foi resolvida. Então, quando o Bolsonaro entra e dá-lhe no fígado, ele perde completamente o rumo ali. Né? Completamente o rumo. Agora, são dois titãs que estão disputando a eleição presidencial. Eu acho que a eleição vai ser duríssima. Dos dois, quando no ano passado ainda eu vi algumas análises, não, porque a pandemia, o Bolsonaro está destruído, não sei o quê. Eu falei, gente, o cara no pior momento, a pandemia, tudo quanto é lá, tem 22%, 23%. Esse cara tem uma resiliência inacreditável. Os dois ali Não são... dá para desprezar. Vai acabar, esse negócio de pandemia vai acabar. Todo mundo vai se vacinar e essa página vai ser virada. Ontem tentaram trazer a pandemia para a pauta e não conseguiram. Tem mais, uma grega. As pessoas já ficou no passado. O cara agora quer saber o seguinte: quem é que vai botar comida na minha mesa? Quem é que vai resolver o problema do meu filho que está desempregado? Isso que as pessoas querem saber. É a vida comum das pessoas, essa conversinha de Amazônia, de não sei o quê, de vacina. Isso tudo é muito bacana para falar para a bolha. O povão quer saber o seguinte: quem eu posso confiar mais para que o meu país possa dar condições do meu filho ter um emprego, ter uma escola de melhor qualidade, eu ter comida na mesa? É isso, verdade. É a vida real das pessoas. Infelizmente, o jornalismo se encastelou e ainda acha que tem o poder de dizer o que as pessoas têm que pensar. Isso acabou. Isso acabou. Eles não compreenderam isso. Eles ficaram no meio da estrada e não compreenderam isso. É isso, Rodrigão. Valeu. Obrigado aí pela sua presença. Obrigado pelo convite. Jackson. Espero que apareça mais. Vamos sim. Vamos. Em breve a gente bota mais o papo em dia. Mas eu acho que a eleição vai ser muito animada para presidente. Eu acho que para governador, eu acho que o Cláudio é o franco favorito. Ele conseguiu montar uma operação política em que ele ficou sem adversário. E as campanhas tanto do Freixo quanto do Rodrigo, na minha opinião, não estão conseguindo. Não estão conseguindo dizer nada. Tá horrível. Assim, são campanhas muito fracas. Eu vejo assim, não vejo nenhuma real, nada de diferente que possa ameaçar o Cláudio a reeleição do Cláudio. Agora, a presidente, na minha opinião, vai ser disputadíssima. E eu acho que a campanha para o Senado vai ser animadíssima também. Vamos ver o que vai dar no final. Acho que vai ser bem animado. Vamos ver. Valeu, garoto. Abração. Abração. Tchau, gente. Dá tchau ali, Rodrigo. Ali.